Olá a todos, meu nome é João Trigo, bem-vindos ao nosso Triganices. Hoje vou mostrar uma coisa diferente, não uma nave, o último foi uma nave, hoje vou mostrar as árvores. Aqui temos uma das árvores que eu fiz e vou explicar mais ou menos como é que se faz a árvore. É uma coisa simples, é um hobby que não requer grandes ferramentas nem grandes habilidades, basta um fio de cobre com multicondutores. Não podem ser muito finos, convém que sejam, talvez se veja mais ou menos o fio que é. Não convém que sejam muito fininhos porque depois as folhas ficam muito finas. A ideia é descarnar o fio. As ferramentas são simples, eu posso mostrar o que é que eu tenho aqui. Um alicate de corte e um alicate de pontas. Neste caso eu estou a usar um alicate de pontas são para bricolagem de miçangas e fios e coisas assim do género. Não tem dentes, o alicate não tem dentes, que é para não ferir o metal. No fundo, a peça para se começar a fazer é só descarnar o fio. Eu vou só aqui descarnar este fio, se eu conseguir. Há várias maneiras de descarnar o fio, podem fazer com x-ato, podem fazer com um alicate de corte, podem fazer como quiserem. Para os ramos, se calhar vou cortar aqui mais um bocado, porque para os ramos convém ter outro fio descarnado, só para vocês terem a ideia de como é que isto ficaria. Aqui tem outro fio, vou descarnar mais um bocadinho se calhar. Pronto, aqui tem outro fio e a ideia é, com estes dois fios, eu deixei esta pontinha só para ajudar ao fio não se desfiar todo, porque ele depois fica assim todo desconjuntado, mas a ideia é simples, é para o tronco da árvore, a parte principal é agarrar na ponta do cabo e torcer. Quanto mais fios juntarem, mais grosso fica o tronco, mas imaginando que isto é só uma plantita, uma coisa pequenina. Isto também serve para fazer árvores para dioramas, por exemplo, ou modelos pequeninos. E depois é uma questão só de paciência. Quando não tiverem nada para fazer, estão sentados no sofá, agarram num fio, desembaraçam aqui o fio para ficar com as pontas, começam por uma das pontas, separam a ponta e depois é simples, é um alicate de pontas e vamos dobrando o fio, um para um lado, um para o outro, um para um lado, um para o outro. Eu vou mostrar aqui mais próximo, para ver se dá para ver. Um para um lado, dobra um para o outro, um para um lado, um para o outro, um para um lado, um para o outro, e vão fazendo isto ao longo do fio todo. Podem fazer com alicate de pontas direitas, podem fazer com alicate de pontas redondas, podem fazer como quiserem, com o alicate que tiverem à mão, ou com uma pinça ou uma coisa qualquer, e vão só dobrando de um lado para o outro. Se fizerem com alicate deste género, ficam as pontas um bocadinho mais quadradas. Se fizerem com alicate redondo, ficam as pontas um bocadinho mais redondas. Mas a ideia é só explicar mais ou menos como é que se faz. É uma coisa simples de fazer e fica um efeito giro e não demora muito tempo.
dependendo do tamanho da árvore, porque pode demorar um bocado mais tempo. Vão fazendo isto até ao fim, ou podem não fazer até ao fim, podem deixar o último com um bocadinho mais espaço, e depois é só dobrar, no fundo, se quiserem fazer o formato de uma folha, por exemplo, aqui tem o formato de uma folha. Se quiserem fazer um formato de um arbusto mais complexo, podem fazer e fica um formato mais, uma folha com umas partes mais ranhuras, com mais ranhuras, menos ranhuras, é como quiserem, não sei se isto dá para ver muito bem, acho que sim. Pronto, a ideia é, vão pegando nas pontas e vão fazendo isto, e depois é só dobrá-las e o efeito que dá é este. Eu vou fazer aqui este arvoredo só para vocês verem, vou fazer exatamente da mesma maneira. À medida que vão fazendo, podem também ir aumentando aqui o tronco, que é para elas não ficarem todas na mesma medida, dobram mais um bocadinho e fazem uma outra folha, não na mesma medida, não na mesma altura, mas em vez de ficarem todas na mesma altura, fazem uma altura um bocadinho diferente. A volta desta folha convém ficar com a mesma linhagem, a mesma curvatura das outras, e agora fazem a nova folha num sítio diferente, onde dobram só a folha. Isto é um bocado difícil de mostrar por causa dos meus dedos, mas a ideia é esta. E agora passaram a ter já uma folha, uma pequeno arbusto com duas folhas. Se vocês tiverem daqueles pós verdes que se usam no modelismo, podem aplicar por cima, põem cola, spray em spray ou cola branca, ou quiserem, com um pincel ou uma coisa qualquer, nos arames, e depois é só polvilhar as folhas com o pó e vai dar um efeito de arbusto. Podem fazer deste género, podem fazer de outro género qualquer. Um dos exemplos que eu vos posso mostrar é o efeito que faz. Neste caso eu fiz um bonsai. O bonsai tem sempre assim esta aparência com curvas, não é? Mas vão ver outros exemplos em fotografias de outros géneros de árvores. E depois usei uma campanula que se compra no IKEA e que é uma coisa simples, uma campanula de vidro que também dá para pôr assim, e que tapa e protege o cabo de cobre, o fio de cobre. Ele vai escurecer sempre um bocadinho, mas o efeito é o mesmo, não estraga muito o efeito que fica, e fica giro. A coleção, podem fazer diferentes tipos de árvores, como eu fiz o embondeiro, fiz o bonsai e fiz uma outra árvore que mostro agora a seguir. Mas isto é uma técnica gira, é uma técnica fácil de fazer. Dá para fazer só a árvore em si, ou dá para fazer um diorama, e depois precisamos de uns arbustos, e estes arames finos dão-lhes o efeito que vocês quiserem. A árvore pode ser grande, pode ser um arbusto, depende só da grossura do cabo que vão juntando. Depois podem fazer as raízes, podem deixar isto um bocadinho de fora
aqui em baixo na raiz e fazerem também a ponteira, em vez de terminar só numa peça, pode terminar em várias e fazer tipo género de raiz, como eu tenho aqui, como eu fiz aqui para o bonsai, em que arranjei-lhe uma base de esferovite e as raízes estão a sair, estão a entrar pela terra, e no fundo foi só dobrar o cabo e depois deixar as pontas para fazer um género de uma raiz. Pronto, este era só para mostrar um exemplo de uma coisa simples para fazer, de bricolagem, e a ideia do canal também é um bocado motivar e inspirar as pessoas a fazerem bricolagem, a fazerem modelismo ou não, ou outra coisa. Espero que gostem e até breve. Qualquer dia vamos mostrar, daqui a uns dias mostramos outra coisa, outra peça, e vamos fazendo assim aos poucos, só para dar ideias, só para motivar e para criar algum espírito de criatividade. Espero que gostem.